Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de Administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós estamos falando sobre empreendedorismo. O que é empreender, a importância do empreendedor, o que é intraempreendedorismo, entre outras questões. Mas nós já falamos em aulas passadas que é muito importante para o empreendedor ter uma nova ideia. Seja uma nova ideia de uma nova empresa, seja a nova ideia de um novo produto, seja a ideia de entrar com um produto em um novo mercado, por exemplo. E para isso eu preciso ter essa nova ideia. E às vezes eu não faço isso sozinho. Eu posso ter métodos, técnicas para tentar aí produzir novas ideias. É isso que nós vamos estudar e ver nesta videoaula. Convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Vamos começar então a conversar sobre esse caminho da ideia à oportunidade. A primeira coisa que nós temos que recordar, nós já falamos em videoaulas anteriores, mas para você que não assistiu, nós vamos recordar, é que existe nesse universo do empreendedorismo, da invenção de uma nova ideia, aquilo que a gente chama de janela de oportunidade. A natureza dinâmica da viabilidade de um novo negócio específico pode ser descrita em termos de janelas de oportunidades. Janelas que se abrem e que se fecham, e você tem pouco tempo, geralmente, para aproveitar esse momento em que a janela está aberta. Quando a janela se abre, isso quer dizer que o ambiente é favorável para os empreendedores explorarem determinado produto novo ou para entrar em um novo mercado com um produto já existente. Mas a janela de oportunidades pode se fechar, deixando desfavorável o ambiente de exploração. E esse conceito leva em relação muitos e muitos fatores. Às vezes a janela de oportunidades não está aberta porque não há tecnologia, motor potente, não há formas de produzir, por exemplo, aquele produto ou de produzir em larga escala. Vamos pensar hoje em dia o carro voador, né? Já tem aí algumas pessoas que estão algumas empresas, Boeing, Embraer e outras, aí já estão estudando a questão de ter aí carros individuais, né? Praticamente como se fossem drones que levam pessoas. Mas nesse exato momento, talvez a janela de oportunidades ainda não está aberta. Por quê? Porque ainda a tecnologia precisa evoluir um pouco mais. Ou talvez já exista a tecnologia necessária, mas o custo dessa tecnologia ainda é muito alto, a quantidade de pessoas que poderiam comprar esse veículo voador é muito pequena, as pessoas que poderiam comprar já têm o seu jatinho particular, então já tem aí um equipamento, então não é ainda o momento, porque o mercado ainda não está pronto para esse produto, e assim vai. Nós podemos lembrar, por exemplo, que a patente da primeira câmera digital foi feita pela Kodak. Só que naquela época, década de 70, se eu não estou equivocado, não existia ainda, era muito caro, não tinha ainda possibilidade de uma comercialização em larga escala da câmera digital. Quem realmente coloca a câmera digital no mercado não vai ser nem a Kodak, né, que registrou a patente, mas algumas décadas depois, a Canon. Então é isso. Então eu preciso ter uma ideia de um produto, mas eu preciso saber se ele é viável de ser produzido, se o mercado está pronto, se é possível distribuir aquele produto, enfim. Então tem várias questões aí que num determinado momento histórico é a oportunidade para fazer isso. Isso a gente chama de janela de oportunidade. E como que eu vou ter essa ideia para saber se essa minha ideia pode gerar algo novo? Uma das primeiras coisas que eu posso aí dar uma olhada é nas tendências.
vamos supor assim, antigamente, as pessoas, algumas empresas começaram a comprar, lá na década de 50, por ali, comprar aí veículos de transporte coletivo e começaram a fazer algumas linhas de ônibus e hoje são grandes empresas de transporte. Será que hoje, se eu comprar um ônibus e começar a fazer linhas aí entre algumas cidades, eu vou me tornar uma grande empresa? Não, provavelmente não, né? Por quê? Porque a janela de oportunidade de criar aí empresas rodoviárias já passou e porque não é mais uma tendência agora o transporte rodoviário, coletivo, né? Pelo contrário, né? As empresas de transporte coletivo estão passando aí por dificuldades financeiras e tudo mais. Então eu tenho que olhar para o futuro. Esse é uma grande questão. Muita gente tenta empreender olhando pelo retrovisor. Ah, o que um empreendedor já fez lá no passado e deu certo? Aquilo que ele já fez já foi aproveitado. Aquilo que ele já fez, alguém já ganhou dinheiro, já empreendeu. Agora eu preciso olhar para o futuro. É para as coisas que as pessoas não estão enxergando que eu posso enxergar. E aí eu posso olhar para isso, para as tendências. As tendências, muitas vezes, representam o espaço onde estão aí as melhores oportunidades para iniciar aí um novo empreendimento. Especialmente se essa tendência não é assim uma moda passageira, mas é uma tendência duradoura. E quais são algumas tendências aí que nós estamos observando atualmente no mundo? Talvez algumas delas nem tão tendência assim, né? Já estão até bastante consolidadas. Talvez já existam algumas tendências que nós ainda não estamos vendo e essas realmente são tendências importantes. Mas uma que a gente precisa dizer é a tendência web virtual. Então, o espaço aí para realmente empreender hoje em dia não está muito no mundo físico, a não ser que eu queira empreender abrindo uma pequena loja, uma padaria, tendo aí uma franquia de uma empresa, ok. Aí eu não estou realmente inovando com algo novo, empreendendo nesse sentido que nós estamos falando, de criar algo novo, né? Eu estou apenas me dispondo a colocar os meus recursos em uma empresa nova, um negócio novo, que já é empreender, mas eu não estou realmente inovando. Se eu quero realmente um produto novo, algo realmente novo, provavelmente esse produto deve estar no ambiente virtual. Deve ser um novo aplicativo, uma nova forma de comunicação, um site que ofereça um serviço, enfim. Então, é muito provável que isso esteja aí na web. Olhar fora da web hoje em dia talvez seja interessante, porque está todo mundo olhando para a web, né? Para a internet, mas a tendência é que esteja ali. Uma outra coisa que nós estamos vendo é uma tendência social. Como assim uma tendência social? Dentro do ambiente web, nós já tivemos aí, né, há bastante tempo, redes sociais, né, desde o tempo lá do Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, né? Isso já é uma tendência, né? Essas possibilidades de conexão de rede social. O próprio TikTok não tem aí muitos anos. Então há espaço talvez para inovar, né, nessa linha. Mas a própria Uber começa com uma ideia de compartilhamento de carona. O Airbnb tem aí uma ideia por trás de socializar espaços que não estavam sendo usados. Um quarto numa casa, uma casa que fica fechada, que é uma casa de veraneio, pode ser alugada para outra pessoa. Então, essa ideia de eu disponibilizar itens, né, que podem ser usados por outros, criar redes de compartilhamento, pessoas que têm uma determinada, por exemplo, eu sou diabético, talvez aí ter aplicativos, redes que conectem pessoas que têm dificuldades parecidas. Enfim, essa é uma tendência dentro da própria web que é importante pensar nessa linha. Outra tendência muito forte, transição energética, energia limpa. Isso aí, o planeta sofre a cada dia impactos muito severos
em virtude do aquecimento global e daquilo que o ser humano fez com a natureza. E há uma pressão social e de governos de países, enfim, para que nós tenhamos uma transição energética para fontes mais limpas de energia. Então, saindo aí dos combustíveis fósseis, né, à base de petróleo, gás natural, e indo aí para energia solar, energia eólica e outras formas de energia limpa. Aqui nós temos uma energia nova e que aqui parece ter aí espaço para empreendedorismo, né? Para novas ideias. Nós temos aí os carros elétricos chegando. Há problemas para recarregar esses carros. Talvez tenha uma ideia interessante que possa vir aí de alguém, né? Será que algumas casas não podem disponibilizar energia para quem quer recarregar o seu carro, cobra a energia, sei lá, né? Uma empresa, enfim, não sei, né? Entre outras coisas, né? Usinas de energia solar, sociedades para constituir, para utilizar energia eólica, enfim, né? Esse espaço da energia limpa é aí também algo muito relevante. E tem aí muita relação com a próxima tendência, que é essa tendência verde. Essa tendência verde em todos os aspectos. As cidades estão querendo ficar mais arborizadas. Se você olhar os shopping centers, eles estão cada vez mais trazendo a natureza, elementos, né, árvores para dentro dos shoppings. Há um respeito à natureza muito forte. Mesmo quem está no setor agrícola, né, do agronegócio, tem que tomar muito cuidado com essa questão da preservação da natureza, porque, por exemplo, a Europa agora exige uma série de certificados para saber que aquela produção não é oriunda de áreas de desmatamento. Enfim, então, como que uma propriedade rural vai comprovar que a sua produção não vem de áreas de desmatamento? Temos aí um problema e que talvez um empreendedor possa ter uma solução, um produto, possa empreender aí nessa área, entre muitas outras. Há uma tendência também a uma orientação orgânica, a famosa agroecologia, produção de alimentos orgânicos, sustentáveis, alimentos que não prejudicam a natureza, alimentos que não prejudicam o produtor, né, o agricultor, principalmente, né, o que tem grande interesse, produtos que não prejudicam o consumidor, né, que não vai estar aí consumindo agrotóxicos. Enfim, então há aí várias questões que podem ser levantadas aqui também pelo empreendedor. Se um consumidor quer saber aonde tem produto orgânico, será que não tem um aplicativo que possa dizer isso? Se ele quiser receber produtos orgânicos em casa, será que isso é fácil? Delivery de orgânicos? Será que os produtos orgânicos não teriam que ter uma rastreabilidade para o consumidor saber quem foi o agricultor lá da agricultura familiar que produziu aquela alface para ele? Será que não pode se... Enfim, então aí talvez a possibilidade de empreender nessa área e ter ideias para empreender. E uma última tendência que é bastante relevante é a tendência de saúde. A área da saúde precisa de inovação, sempre precisou, sempre foi uma área de muito P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, laboratórios, da área farmacêutica, sempre trabalharam muito forte nessa linha, só que a população está envelhecendo. Na Europa já envelheceu, grande parte da população é idosa. No Brasil nós estamos caminhando para isso, a nossa população está envelhecendo. A geração que hoje tem aí em torno de 30 a 40 anos é a maior faixa de pessoas da população. Para cima há uma pirâmide e para baixo tem uma pirâmide invertida. E então essa população deve chegar aí à terceira idade e depois as gerações seguintes são cada vez menores. Isso faz com que questões de saúde sejam foco de gastos e de interesse desse mercado. Então,
Que aplicativos de saúde eu posso ter? O sistema de monitoramento do idoso, muitos idosos indo morar sozinhos. Será que eu não posso aí inovar, criar aplicativos, criar sistemas de monitoramento, criar botões de emergência que o idoso possa chamar auxílio se precisar? Enfim, vamos pensar. Temos que inovar, temos que ter ideias novas para poder empreender. Mas parece, né, que se eu quero ter uma ideia nova, se eu quero empreender realmente com alguma coisa que seja uma inovação, eu tenho que olhar aí para a internet, para as questões de relacionamento, para questões de energia limpa, para a tendência verde, para a orientação ao orgânico e também questões de saúde, principalmente aquelas voltadas à terceira idade. Mas veja bem, como que realmente eu vou ter aí uma ideia que eu possa empreender? Existem técnicas, né? Existem métodos que eu posso utilizar para ter uma ideia. Uma vez, né, que a criatividade é muito importante para poder ter sucesso e muitas vezes, né, eu talvez não dependa só da minha cabeça. Só que a nossa aula está ficando um pouquinho longa. E então, na próxima videoaula é que nós vamos falar sobre esses métodos de geração de ideias. Grupos de discussão, brainstorm, brainwriting, inventário de problemas, brainstorming inverso, método Gordon e anotações coletivas. Não são só esses, os métodos de geração de ideia, mas são esses que nós vamos conversar na próxima videoaula. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.